Graça e paz. Aleluia! Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Nós estamos aqui mais uma vez para adorar o Senhor, para aprender mais um pouquinho, porque todo dia o Espírito Santo nos ensina, todos os dias. Gisele, se você quiser colocar o primeiro slide, eu vou agradecer. Eu quero apresentar para vocês a armadura de Deus. Nós estamos orando nesse tempo e nós estamos clamando pela presença do Senhor e nós precisamos aprender a nos revertir, sabe? A colocar a armadura de Deus. E a armadura de Deus em Efésios 6. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Quero que você abra a sua Bíblia em Efésios 6. E nós vamos ler um pouquinho aqui, alguns versículos que está em Efésios. Eu deixei preparado aqui para mim. Oh, glória a Deus. Eu pegar minha Bíblia. Tirei aqui do lugar. Agora achei, está certinho aqui. Efésios 6, aonde você vai estar lendo comigo a armadura, Efésios 6:10, que diz assim: quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados. Preste atenção. Contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais nas regiões celestiais. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, nós precisamos permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando em toda perseverança e súplica por todos os santos. Pode ficar no... ok. Então, o que nós vamos estar falando um pouquinho aqui hoje? Sobre a armadura de Deus. Todo crente precisa entender, se você vai para a guerra, não, você está em guerra, não adianta. Nós estamos em guerra, principalmente nesses últimos tempos que nós estamos vivendo. Nós estamos em guerra. A armadura de Deus precisa estar em nós, e nós precisamos nos apropriar desta armadura. Nós vivemos num tempo, nós vivemos numa geração, nós vivemos em uma época que muitas vezes enxergar apenas o mundo natural já passou, já não tem como. Porque se você vive no mundo natural, você vai querer guerrear com as suas armas naturais. Mas nós precisamos enxergar que não existe só o mundo natural. Existe uma realidade espiritual ao nosso redor. Precisamos enxergar além do mundo natural. Nós precisamos enxergar além daquilo que nós vemos com os nossos olhos físicos, com os olhos carnais. Precisamos entender que sem a gente entender que nós estamos em guerra, você vai ser bombardeada e não vai conseguir avançar no mundo espiritual. Porque tudo começa no mundo espiritual. Todos os dias enfrentamos batalhas. Todos os dias nós enfrentamos batalhas invisíveis.
porque nem todas são visíveis. Por isso que muitas pessoas, elas estão cansadas, elas estão se sentindo derrotadas, porque elas não sabem que estão enfrentando uma guerra no invisível. Alguma coisa acontece quando nós não entendemos, quando nós estamos em guerra, que é a nossa mente, as nossas emoções, nos relacionamentos, a nossa fé é fragmentada, porque é isso que o diabo quer. A sua fé fica paralisada, você não consegue, você se sente cansada, é como se tivesse um peso nas suas costas. É como se tivesse um peso, uma mochila pesada, você carregando, e você tenta avançar e não consegue, porque você está debaixo muitas vezes e quase todas as vezes, quando você se sente assim, porque o mundo espiritual, ele é real, e ele está combatendo contra você, contra a sua família, contra tudo aquilo que é ordem de Deus, é presença de Deus, os sonhos de Deus para as nossas vidas. O inimigo não quer que isso aconteça. O nosso chamado na identidade, quantas pessoas não sabem quem elas são? Muitas pessoas tentam vencer as guerras espirituais usando ferramentas humanas, gritando, espraguejando, ficando com ódio, com raiva do outro, é do marido, é dos filhos. E se nós não entendermos que é no espiritual, não adianta. Pode passar, Gisele, para o outro. Quem escreveu Efésios? O autor da carta foi Paulo, foi o apóstolo Paulo. Ele escreveu enquanto estava preso em Roma, mesmo preso fisicamente. Paulo entendia que a maior prisão que uma pessoa pode enfrentar é espiritual. Agora, para quem que Paulo escreveu? A carta foi escrita para cristãos da cidade de Éfeso. Éfeso era uma cidade, preste atenção, Éfeso era uma cidade idólatra, feiticeira, eles adoravam a deusa Diana pelas práticas ocultistas. Éfeso era conhecida como pelas práticas ocultistas. Os cristãos daquela cidade estavam aprendendo a viver para Cristo, em meio a uma cultura espiritualmente hostil. E isso, Paulo termina a carta ensinando: vocês precisam aprender a lutar. E é como se Paulo tivesse hoje com a gente dizendo: vocês precisam aprender a lutar, porque não é diferente. Vou repetir: idolatria, feitiçaria, adoração a deusa Diana, práticas ocultistas, não está diferente de hoje. Tem muito mais coisas que nós estamos enfrentando no mundo espiritual. De madrugada, nós temos aberto o nosso coração, rasgando e contando os testemunhos e falando que o inimigo, ele luta e tenta fazer contra nós. Mas há um Deus que nos avisa antes de tudo acontecer. Há um Deus todo-poderoso que nem precisava, mas ele nos ama tanto. Ele nos avisa antes da armadilha. Quando tem uma armadilha que está para acontecer algo, ele nos mostra em visão, em sonho. Alguém nos avisando. Palavra do Senhor, a primeira é a palavra de Deus. Vocês precisam aprender a lutar. Mas não é contra pessoas. A nossa luta não é contra pessoas. Efésios 6,12 diz assim: porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades. Até aí vocês estão comigo? Vocês estão entendendo? Nossa luta não é contra pessoas. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades. Nossa batalha é espiritual. Eu vou frisar para você lembrar, não é contra o seu esposo, não é contra os seus filhos, não é contra o seu vizinho, não é contra os familiares, não é contra os líderes, mas é contra principados e potestades. Pode passar, Gisele. Então, mas Paulo, ele lembra, né,
Paulo, ele lembra, por trás de muitas situações, existe uma batalha espiritual. Isso muda, precisa mudar a nossa perspectiva. Nosso inimigo, repito, não são pessoas. Embora essas pessoas dão brecha. Por que alguém inveja o outro? Por que alguém presenteia, sendo que presente é maravilhoso? Eu amo dar presente, mas presentes proféticos, presente que vai abençoar. Por que alguém invejoso vai dar um presente que vai amaldiçoar o outro, que vai trazer um dano para aquela pessoa? Porque aquela pessoa deu brecha. O diabo usou aquela vida, mas ela abriu porta para fazer aquilo, para fazer essa situação. Então, a nossa perspectiva tem que mudar. Nosso inimigo é espiritual. Por isso, nossas armas também precisam ser espirituais. Por isso que você precisa orar. Por isso que você precisa guerrear, para que o mal não chegue na sua casa. Para que o Espírito Santo te revele o que está para acontecer. Será que se todos se posicionasse, orasse, buscasse, colocasse as armaduras, colocasse as ferramentas certas para a sua vida, colocasse ali a roupagem certa para aquele tempo, será que aconteceria tantas desgraças que está acontecendo no mundo? E eu posso te responder, não. Porque o Senhor iria avisar. Quando vem uma bomba, o Senhor nos avisa. E pode até bater perto, até chegar perto, mas não vai te atingir, não vai me atingir. Eu já falei uma vez, eu não sei como que funciona isso hoje, mas eu lembro que ouvi vários pastores, e eu já fui lá também, em Israel. Todas as vezes que eles enviam uma bomba lá para dentro, né, para dentro do país ali, eles têm uma, como é que eu falo? Uma bomba, não, é uma bomba, né? Algo que destrói aquele míssil antes de cair lá dentro. Então, sabe o que eu vejo? O Senhor nos deu armas para que nós possamos destruir as armadilhas do inimigo antes que cheguem até a nós, as nossas famílias. Então, eu vou falar agora de 6 peças da armadura. Vamos falar, o cinturão da verdade. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. O cinturão era a primeira peça colocada pelo soldado romano. Ele sustentava toda a armadura. E o que representa o cinturão da verdade? Simboliza a verdade da palavra de Deus. Vivemos em um tempo cheio de opiniões. Pessoas têm muitas opiniões, mas a verdade continua sendo a palavra. Você tem lido a sua palavra? Você tem meditado no livro da lei? Jesus disse, João 17:17, a tua palavra é a verdade. O diabo, ele trabalha através da mentira. Ele mentiu para Eva, ele tentou mentir para Jesus, e ele tenta mentir para nós hoje. Por isso, precisamos conhecer a verdade. Quem conhece a verdade, sabe, não é facilmente enganado. Agora, a couraça da justiça. Falamos sobre o cinturão da verdade. Agora, a couraça da justiça. Eu não sei se está em ordem que eu coloquei aqui, porque o primeiro é o cinturão da verdade. Agora, pode passar para o outro, Gisele. A couraça da justiça. Efésios 6,14 diz assim, vestindo a couraça da justiça. A couraça protegia o quê? O coração, as emoções. Tá vendo aí? Olha como era antes, né? Os soldados colocavam essa couraça. Protegia os pulmões, protegia os órgãos vitais. E o que está representando, espiritualmente falando? Nossa posição em Cristo.
Não somos aceitos por Deus por causa das nossas obras. Somos justificados por Jesus. A acusação é uma das armas favoritas do inimigo. Ele tenta convencer as pessoas de que não são dignas, não são amadas, não são perdoadas. Mas a couraça da justiça protege nosso coração dessas acusações. Quem somos em Cristo? O perdão, a justificação. Nós somos justificados pela fé. Agora, os sapatos da paz. Efésios 6,15. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Pode passar para o outro, Gisele. Os sapatos da paz. Calçai os pés para a preparação do evangelho. Os soldados romanos usavam sandálias especiais para permanecer firmes. Cadê as sandálias? Os soldados romanos, eles colocavam as sandálias. O que está significando quando nós colocamos os sapatos da paz? Estabilidade espiritual. Precisamos ter estabilidade espiritual. Paz não significa que nós não vamos ter tempestades. Nós não vamos ter circunstâncias, né, adversas ali, uma tempestade vem, mas a paz significa a presença de Deus no meio dessa tempestade, no meio dos problemas. E outra coisa, quando a pessoa se desespera no meio dos problemas, sabe o que acontece? Ela vai errar. Ela não vai ser assertiva. Eu estou falando para vocês, porque eu já tive momentos no meio de desespero, tomei decisões erradas. Eu tinha que ter parado e pensado, Senhor, o que o Senhor quer no meio dessa situação? O que o Senhor quer que eu faça? Quais são as decisões que eu preciso tomar? Primeiro, nós temos que ir para os pés de Jesus. Isaías 26:3 diz assim: tu conservarás em paz aquele cujo propósito é firme. Quem perde a paz, perde o equilíbrio. Por isso, nós precisamos caminhar firmados na paz que veio de Cristo. Agora, nós vamos pegar o escudo da fé. O escudo da fé. Tomando, sobretudo, Efésios 6,16, se você estiver acompanhando. Tomando, sobretudo, o escudo da fé. O escudo romano era grande. Né? Para quem já assistiu, eu imagino que todos vocês já assistiram, né, os filmes daquela época. Então, o escudo era enorme. Protegia o corpo inteiro. E o que significa isso para nós? Significa que nós precisamos ter confiança em Deus. Fé não é sentimento. Fé é confiar na palavra, mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. Está falando que não tem cura? Tem cura sim, porque o nosso Deus cura. Eu estou nessa situação do meu casamento, será que eu vou divorciar? Será que eu não vou? Será que isso... Por que essa briga? Por que essa confusão? Será que não tem mais solução? Tem solução. Com Jesus você tem solução. Essa situação está se tornando repetido na minha vida. O ciclo da minha vida não muda. Será que vou viver assim para sempre? Não. Jesus, quando entra na história, ele muda a sua história, ele escreve uma nova história e ele coloca um papel na sua mão em branco para você escrever, porque nós temos que tomar as nossas decisões no sentido de livre-arbítrio. Eu tenho que escolher, ou eu quero Deus, ou eu não quero Deus. Ou eu quero ser uma pessoa cada dia mais santificada, buscando o Senhor, ou eu não quero. Então, Jesus, ele transforma qualquer situação. Claro que não isenta você passar pelo processo.
Às vezes você está passando pelo processo. Você está desesperada, você está desesperado, mas você está no processo. Você está como se fosse numa escola, passando de ano, fazendo seus testes, e no final tem as notas. Quem é você em Cristo? Como você está indo na sua caminhada? Então, o escudo, ele nos protege contra o medo, contra a ansiedade, o desânimo. Quantas pessoas estão desanimadas? Quantas pessoas estão ansiosas nesse tempo? Te protege da incredulidade. Tem pessoas que elas estão incrédulas. Elas não creem num Deus Todo-Poderoso. Elas estão desanimadas. 1 João 5,4 diz, esta é a vitória que vence o mundo. É o quê? É a minha palavra? É a minha vontade? Não, é a minha fé. Essa é a vitória que vence o mundo. É a minha fé. Se eu não tiver fé, não adianta. Eu preciso ter fé. E a nossa fé, ela vai aumentando gradativamente. Na medida que você vai confiando no Senhor, na medida que você tem a sua leitura na palavra, na medida que você ora, na medida que você jejua, na medida que você caminha com o povo de Deus, na medida que você aprende, na medida que o seu coração está ensinável, a sua fé vai aumentando. Então, cada um desses ataques tenta enfraquecer a nossa fé, que é o medo, ansiedade, desânimo, dúvida. Gente, se tem uma coisa que enfraquece a sua fé, é dúvida. Quem duvida é como a onda do mar. Toda vez que escolhemos confiar em Deus, nós precisamos levantar o escudo. Nós estamos levantando o escudo da fé. Temos que confiar no Senhor. Confiar no Senhor é entregar tudo nas mãos dele. Não adianta você correr de um lado para outro, sendo que ele está te esperando. Sabe qual é o nosso problema? Principalmente no tempo que nós estamos vivendo hoje, nessa época, nessa estação, estamos com a nossa visão voltada para outros lugares. Nós estamos ansiosos, talvez, para acontecer as coisas muito rápido. E estamos distraídos com coisas que não vai trazer alimento espiritual. Aquilo que não vai trazer uma porta aberta para você. Nós precisamos parar de estar distraídos. A distração faz com que você não enxergue, não ouve, não caminhe na direção certa. Ah, Deus não fala comigo. Já ouvi muitas pessoas falando, Deus não fala comigo. Fala sim. Ele fala com você. Só que você não ouve porque você está distraído. Você se distrai fácil com outras coisas. Qualquer situação que vem para o seu caminho te tira do foco. Você precisa ficar firme, disciplinar, sabe? Ser uma pessoa disciplinada com a palavra. Se o Senhor diz que faz, eu acredito. Só não acontece se não é da vontade dele, por alguma razão. A palavra do Senhor diz, eu bem sei que pensamento tem a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para te dar um fim proveitoso. Nós viveremos infinitamente mais. Nós estamos caminhando na rota certa quando nós buscamos o Senhor todos os dias. Agora vamos para o capacete da salvação. Efésios 6,17 fala, tomai também o capacete da salvação. O capacete, ele protegia o quê? A cabeça. E o que representa, o que significa o capacete? O que significa você pegar o capacete e colocar na sua cabeça? Está protegendo a sua mente. A batalha espiritual frequentemente começa
pelos nossos pensamentos. Provérbios 23, 7. Essa palavra está ecoando muito no meu coração. E muitas e muitos estão tendo problema sério na mente. Outras estão já saindo porque entenderam em Deus que esses pensamentos vêm das trevas. Provérbios 23, 7 diz assim: como imagina a sua alma, assim ele é. Então, como você se imagina, como você se vê, assim você vai ser. Se você acha que você é um fracassado, você vai ser um fracassado. Se você acha que você não merece perdão, não vai ter o perdão, porque por mais o Senhor já te perdoou, mas você acha que ainda não é perdoado. Se você acha que você não pode avançar, não vai avançar, porque assim como imagina a sua alma, assim você vai ser. Agora, se você imaginar que você é filho e filha amada do Senhor, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Com Cristo eu posso pular, eu posso saltar muralhas. Com Cristo eu posso entrar naquela porta que está fechada. Com Jesus, o meu casamento é salvo. Com Cristo, os meus filhos, a minha casa será bendita do Senhor. Em Cristo eu posso todas as coisas. Então, nós precisamos proteger a nossa mente contra as mentiras, as acusações, pensamentos destrutivos, condenação. Tem pessoas que acreditam, sabe, mentira se tornou verdade na mente delas. Elas acreditam que aquilo é uma verdade. Por quê? Porque não lê a Bíblia. Não conhece. Você quer conhecer Deus? Ah, eu quero conhecer Deus. Eu quero experimentar Deus. Eu quero saber o que Deus pensa. Leia a Bíblia. Se você lê a palavra, você vai saber quem é Deus. Você vai conhecer o coração de Deus. Você vai conhecer os tesouros escondidos que Ele reserva para mim e para você. Romanos 12, 2 diz assim: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Agora, vamos passar para o outro, a espada do Espírito. Efésios 6, 17. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O que é essa espada do Espírito? O que é a espada do Espírito? E esta é a única arma ofensiva da armadura. Jesus usou essa arma no deserto. É por isso que eu tenho falado com vocês de madrugada, né? Nós que oramos aí de madrugada, eu falo, o Senhor quer escutar a sua voz. Não é só Deus, não. O reino espiritual precisa escutar a sua voz. Jesus usou essa arma no deserto quando Satanás estava tentando ele. O que ele respondeu? Ele respondeu: você pode transformar as pedras em pães? Ele poderia falar: eu posso fazer qualquer coisa. Nas minhas mãos, eu posso transformar. Mas ele sabia que era um ataque do inferno. E ele usou, está escrito, não só do pão viverá o homem. Ele usou a palavra. Ele usou a palavra. A palavra, ela corrige. A palavra, ela liberta. A palavra fortalece. A palavra de Deus protege. A palavra vence as mentiras de Satanás. Lembra que Eva também, ela foi, né, tentada pela serpente. A serpente a enganou, sabe, fazendo ela desconfiar de Deus. Não é isso que o inimigo faz conosco? Ele tenta fazer. Desconfiar, trazer desconfiança. Será que esse Deus pode fazer isso por mim mesmo? Será que Deus pode curar mesmo? Será que
Isso que está falando na palavra, nas escrituras, é isso mesmo? É tudo isso mesmo? Isso são vozes malignas. Isso são demônios. Isso são mentiras. Mentiras que se tornou verdade na sua mente. Se você não colocar para correr, você vai ficar no mesmo lugar. Você vai ficar enjaulada. Você vai ficar enjaulado. Você vai ficar preso. Quem não conhece a palavra, luta sem espada. E se você lutar sem espada, você morre. E a sétima chave é a oração. Efésios 6,18 diz assim, com toda oração e súplica, orando o tempo todo. Então, após Paulo mencionar toda a armadura, Paulo fala sobre a oração. Porque a armadura não funciona separada da comunhão com Deus. A oração mantém o soldado conectado ao general. Jesus é o nosso general. Quem crê? Jesus é o nosso general. Jesus é o nosso general. Jesus é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Jesus é aquele que liberta. Jesus é aquele que cura. Jesus é aquele que ressuscita morto. Jesus é aquele que faz todas as coisas acontecer, porque Ele é Deus, Ele é Senhor. A oração mantém o soldado. Eu e você temos que ser soldados, temos que ser intercessores, temos que nos levantar como guerreiros na presença do Senhor. Ah, mas eu não quero guerrear, porque essa coisa de mexer, começa a orar demais, começa a ver muita coisa, começa a vir muita coisa para a minha vida. Ei, você já está em guerra. O problema é quando chega a tempestade, te pega de surpresa e te derruba. Quantas pessoas não conseguem levantar da cama mais? Quantas pessoas não conseguem trabalhar mais? Quantas pessoas desistiram da palavra do Senhor, desistiram do evangelho, desistiram do Senhor, porque a luta veio e pegou, de cheio. Porque não quis os olhos abertos. Eu prefiro ser uma guerreira do Senhor e saber que o reino espiritual existe e está em movimento, tanto os anjos do Senhor a nosso favor, você não precisa temer, porque a palavra do Senhor diz que aos teus anjos tu dará ordem a nosso respeito. Então não se preocupe. Do que eu ficar alienada nesse tempo e o inimigo me pegar de surpresa. Agora, cuidado. Coloca a sua vida em ordem. Precisamos colocar as nossas vidas em ordem. Obedecer, como diz o Davi, da Sil, obedecer dói. Eu nunca vou esquecer ele falando, mãe, obedecer dói. Obedecer dói. No sentido, eu não quero obedecer, eu não quero fazer, mas se a palavra diz que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Ah, mas a palavra de Deus diz que eu tenho que deixar isso. Deixa. Deus sabe o que é melhor. Você vai entregar um carro na mão de um adolescente para dirigir? Se você colocar, vai ser um estrago. Você vai colocar um veneno perto de crianças, sabendo que aquilo é um veneno? Você não vai avisar que aquilo é ruim e que vai prejudicar? Assim é o nosso Deus. Quando ele deixou tudo escrito para nós. Tudo que está aqui dentro, desde Gênesis a Apocalipse, é para nós. É para nós aprendermos para saber como era antes, o que aconteceu, depois que vem Jesus, Deus enviou o seu filho, o único filho, para morrer na cruz do Calvário.
para nos dar liberdade em Cristo. Essa liberdade não é libertinagem, não é fazer o que quer da vida, não, não é isso. Eu sou livre em Cristo. Ao mesmo tempo que eu sou livre, eu quero estar debaixo das asas dele, debaixo da presença dele, debaixo do senhorio, debaixo do governo dele. Quais são as lições que nós podemos tirar para as nossas vidas? Existe uma batalha real. Existe uma batalha real. Nossa luta não é contra pessoas. Precisamos conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos proteger a nossa mente. Precisamos viver pela fé. Nós precisamos permanecer em oração. A armadura de Deus não é algo que vestimos apenas nos dias difíceis. Ela deve ser usada diariamente. Todos os dias nós precisamos viver na verdade, lembrar quem nós somos em Cristo, caminhar na paz, levantar o escudo da fé, proteger a nossa mente, usar a palavra do Senhor, porque Deus não tem compromisso com a sua palavra. Deus não tem compromisso com as minhas palavras. Deus tem compromisso com a palavra dele. Por isso que eu estou ensinando orar a palavra. Quando você ora a palavra, é como se, vou dar um exemplo, Deus está aqui sentado no seu trono, e quando você começa a orar a palavra, ele vai olhar e vai falar, peraí, tem alguém orando a minha palavra. Eu tenho que voltar a atenção para essa pessoa, porque Deus tem compromisso com a palavra dele. As minhas palavras, mas quando eu oro a palavra, está escrito, Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A tua palavra diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não preciso de temer, porque o Senhor está comigo. A tua palavra diz que o Senhor coloca uma mesa perante os meus inimigos, os meus adversários. Cai 1.000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingida. É a tua palavra que diz. Quando você ora a palavra, ele tem compromisso com a palavra dele. Olha, por que a vitória não pertence ao soldado mais forte? Tem pessoas que elas se acham que elas são mais fortes do que as outras. Deus tem compromisso, a vitória pertence àquele que permanece firme no Senhor. E Deus tem compromisso quem usa, quem declara a palavra dele. Tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. O diabo, ele não teme uma pessoa ocupada com religião. Ele teme uma pessoa revestida da armadura de Deus, cheia da palavra, cheia de fé e da presença do Espírito Santo de Deus. Pode passar para o outro, Gisele, eu não sei se tem mais. Ok. A oração, né, que eu falei no final, orando em todo o tempo. A oração é pedir para fortalecer a sua fé, manter sua comunhão com Deus e pedir todos os dias para ativar essa armadura. Você precisa tomar posse e vestir, calçar. Você é um soldado do Senhor. Sem a oração, a armadura fica enfraquecida. Não tem como. Nós ficamos enfraquecidos. Tem o próximo, Gisele? Não sei se é Sandra ou Gisele, né? Como vestir a armadura todos os dias, né? Como eu falei aqui no final. Ler a palavra, orar, caminhar em santidade, permanecer em fé, guardar os pensamentos, usar a palavra, manter a comunhão com Deus. Então, você precisa de ler a palavra. Você precisa de ler
a palavra de Deus. Eu quero que você feche os seus olhos agora. Eu quero declarar sobre a sua vida. Eu quero declarar sobre a sua vida. Eu quero profetizar sobre as nossas vidas. Que nós não vamos estar neste tempo onde o Senhor está nos mostrando enfraquecidos. O Senhor fortalecerá as nossas mãos. Eu quero dizer para você que o Senhor vai fortalecer a sua vida. Você precisa se encharcar da glória de Deus, da palavra de Deus, da presença de Deus. Essa presença que nos leva mais perto de Cristo. Essa presença que você sente tão fortalecida que pode vir uma palavra contrária que o seu foco está aqui, ó. Eu tenho Jesus, é Ele que é minha salvação, Ele vai me dar solução, Ele vai me dar resposta, é nele que os meus olhos estão fitos, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Que fez os céus e a terra. Aleluia. Senhor amado, eu profetizo, Senhor. Eu profetizo, Pai, que o Senhor está fortalecendo, Pai, mãos cansadas e joelhos vacilantes. Onde havia desgaste, virá uma renovação. Onde havia fraqueza, Senhor, virá força nova. Senhor amado, todos nós, Pai, vamos estar, Senhor amado, cheios do teu poder, porque nós não ficaremos paralisados pela batalha, porque o Senhor está derramando graça para continuar nesta caminhada. Paizinho querido, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Deus. Tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Senhor,